Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Catecismo Passo a Passo. Hoje vamos falar sobre o parágrafo número 40 do Catecismo, um parágrafo pequeno, mas com uma profundidade enorme. Ele diz o seguinte: uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar. Você já parou para pensar como que é difícil a gente explicar quem é Deus? A gente tenta, mas a gente sempre acaba reduzido a algumas palavras, poucas palavras até. Amor, pai, justiça, bondade. Mas no fundo, a gente sente que nenhuma palavra dá conta de expressar quem Deus é de verdade. E é exatamente sobre isso que o parágrafo número 40 fala, sobre a nossa limitação humana para conhecer e falar de Deus. O catecismo ele começa dizendo que o conhecimento humano sobre Deus é limitado. Isso não quer dizer que não podemos conhecer nada sobre Deus. Muito pelo contrário, a razão humana consegue sim chegar a algumas verdades sobre ele, mas sempre de forma incompleta, sempre de forma limitada. Afinal, como é que uma criatura finita como nós poderia entender completamente o infinito? Impossível, né? A nossa mente, por melhor que seja, não dá conta da grandeza de Deus. O máximo que conseguimos enxergar são alguns reflexos da sua presença, né? E como? Que reflexos são esses? Como que a gente consegue enxergar esse reflexo da presença? Através da criação. Então, quando nós olhamos para o mundo, para a ordem das coisas, para a beleza da natureza, nós percebemos que tudo isso aponta para um Criador. E se o nosso conhecimento é limitado, a linguagem que usamos para falar de Deus também é. As nossas palavras são criadas para descrever o que a gente vê, sente, vive aqui no mundo. Mas Deus, ele está acima de tudo isso. Né? Como explicar o eterno, o infinito, o imenso, usando palavras tão pequenas? Mesmo assim, a gente usa palavras humanas para falar de Deus. Né? Dizemos que ele é pai, que ele é rei, pastor, mas nós precisamos lembrar que essas palavras são sempre aproximações. Por exemplo, quando nós chamamos Deus de pai, nós usamos uma imagem para entendermos um pai que ama, protege, cuida, mas Deus é infinitamente maior do que isso. Então essa comparação acaba ajudando, então essa comparação ajuda, mas ela não dá conta de tudo que Deus é. Por isso, o catecismo ele nos convida a ter humildade. Nós podemos falar de Deus sim, com certeza, mas com um coração humilde, sabendo que as nossas palavras, por mais bonitas que sejam, nunca vão conseguir capturar toda a realidade divina. Então você já pensou que às vezes nós podemos estar tentando colocar Deus dentro de uma caixinha feita por nós? Deus é sempre maior do que as nossas ideias, sempre mais do que nossas palavras podem dizer. E reconhecer isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria. Né? Mas aí existe uma boa notícia em tudo isso. Mesmo com as nossas limitações, Deus não nos deixou no escuro. Ele mesmo quis se revelar. Ele nos falou através dos profetas, ele nos fala através das Escrituras e principalmente em Jesus Cristo. Deus se revelou porque nos ama e sabia que por nós mesmos não conseguiríamos ir muito longe. Então ele vem ao nosso encontro, ele se dá a conhecer. E é aí que entra a fé. A fé é como uma luz que ajuda a nossa razão a enxergar mais longe. A razão sozinha vai até certo ponto, mas é com a fé que nós vamos conseguir mergulhar no mistério de Deus de maneira mais profunda. Então, o parágrafo número 40, ele expõe isso para a gente, que nosso conhecimento sobre Deus é limitado, né, que nossa linguagem para falar de Deus é imperfeita e que justamente por isso nós precisamos de humildade para tratar das coisas de Deus
e que graças à revelação nós podemos conhecer verdades que estão muito além da nossa razão. Então, falar de Deus é um desafio, mas também é um privilégio. Com fé, com humildade, confiança, nós podemos nos aproximar de Deus cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou a entender melhor o catecismo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também quer conhecer mais sobre a fé católica. E não se esqueça, por mais que não possamos compreender Deus por inteiro, Ele nos compreende totalmente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.